16, o último capítulo da carta aos Romanos, capítulo 16. Eu acho que nós podemos ligar o ventilador. Quem puder ligar o ventilador, né? Eu acho que está bem quente já, com o Ricardo, então. Porque eu acho que já esquentou bastante, né? Cheguei esse horário para começar a esquentar. Nós vamos então ler esse capítulo, capítulo 16, que para mim, irmãos, é um capítulo muito especial de Romanos. Depois eu explico por quê, né? Mas o capítulo 16 de Romanos, ele fecha uma carta, que é uma carta muito importante do Novo Testamento, que traz ensinamentos sobre a graça do Evangelho, e como essa graça é poderosa para cobrir todo tipo de pecado, né? Então, o fechamento dela não poderia ser diferente. Capítulo 16, então, da carta aos Romanos, diz assim. Vamos até o versículo 20, até aí já está de bom tamanho para a gente poder meditar. Diz assim: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Eustáquis, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai-os da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai-os da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a amada Pérsida, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Assíncrito e Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júnia, a Nereu e a sua irmã e a Olímpia, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Despiai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Lindo, né, irmãos? Para mim, é uma das conclusões mais bonitas das cartas do Novo Testamento. Provavelmente podemos dizer assim, pelo relacionamento íntimo que Paulo tinha com esses irmãos. Não sei se os irmãos perceberam, mas Paulo se refere diversas vezes às
receber os parentes. Lembra os irmãos que Paulo tinha cidadania romana, né? Então, obviamente, se ele tinha cidadania romana, é porque ele tinha parentes em Roma, né? Tinha parentes em Roma. E a felicidade do apóstolo se referia a esses parentes como crentes no Senhor Jesus Cristo, não só como parentes dele, mas como irmãos em Cristo amados, né? Tranquilo que, se não funcionar, a gente fica aqui tranquilo também, refresca de qualquer forma o ambiente, acaba refrescando aqui também, né? Mas a verdade, irmãos, é que o apóstolo Paulo demonstra um sentimento muito íntimo por aquela igreja. Ele não tinha tido a oportunidade ainda de visitar aqueles irmãos, mas ele tinha um sentimento muito íntimo por eles, né? E não só um sentimento muito íntimo por eles, mas uma alegria muito grande pela obra daquela igreja no Evangelho. E todo esse sentimento se transforma na conclusão em algo maravilhoso. Ele fecha essa carta de uma forma maravilhosa. Ele se refere a irmãos aqui, por exemplo, uma irmã como mãe dele, não sendo mãe dele. Coisa linda, né? O Elcio costuma brincar assim, ô paizão, mãezona, né? Você vê que esse sentimento na igreja de Roma existia. Paulo tinha esse sentimento. Eu também considero muitos aqui como meus pais e mães, né? E assim deve ser, porque nós somos a família de Cristo do Senhor, né? Nós somos a família de Cristo. A igreja deve ter esse sentimento íntimo de uns para com os outros e considerarmos dessa forma. Mas eu fico pensando na vida desses irmãos. Por que esses irmãos foram citados no fechamento de uma carta tão importante, né, para o cristianismo? Por que esses irmãos foram citados? Eu quero me ater justamente nisso. Por causa de que esses irmãos foram citados? Citados como aqueles que deixaram um legado na obra do Evangelho. Concordam comigo? Se foram citados aqui é porque deixaram um legado de vida na obra do Evangelho. Os irmãos gostariam de ser citados futuramente? Pensem no futuro. Nós vamos passar, irmãos, né? Nossa vida passa. A Bíblia diz que a nossa vida tem a duração de 70, 80 anos. Já é muito, né? A média de idade. Se passar disso é infarto de carne, então vamos trabalhar enquanto a gente tem força. Até mesmo que muitos aqui já passaram uma parte da sua vida vivendo para esse mundo, se dedicando às coisas perecíveis desse mundo. Então vamos remir o tempo enquanto nós temos serviço ao Senhor. Mas quantos irmãos, levante suas mãos, por favor. Quantos irmãos gostariam de ser lembrados pelo seu legado de vida? Bom. Isso traz uma responsabilidade para os irmãos. Traz uma responsabilidade para os irmãos. Uma responsabilidade que deve ser vivida com alegria e leveza, mas é uma responsabilidade. Mas também é um propósito de vida que Deus exige de nós. Deus exige de nós esse propósito de vida. Vamos deixar a nossa vida marcada. Vamos marcar o nosso tempo de alguma forma, né, para o Evangelho de forma sincera. E eu gostaria de dividir com os irmãos quais foram as características desses irmãos aqui que nós podemos copiar na nossa vida para que a nossa vida também marque a nossa geração. E a primeira coisa que eu vi aqui, irmãos, me deixou alegre por ser uma coisa simples, mas me deixou preocupado também por causa do que está acontecendo no meio evangélico. A primeira irmã que é citada aqui como uma irmã que é recomendada pelo apóstolo Paulo, olha que coisa interessante. Quantos nós podemos recomendar hoje?
Costumo falar que eu tenho preocupação, por exemplo, em recomendar pedreiro. Apesar de nós termos um aí confiando nesse momento, mas eu tenho preocupação em recomendar pedreiro, por exemplo. Porque às vezes o camarada faz uma boa obra para a gente, quando vai na casa dos outros, faz uma besteira, e quem recomendou? Eu. E aí ocorre aquele peso na consciência. Estou dando só um exemplo para os irmãos, mas quem hoje consegue recomendar alguém para um trabalho, um emprego? Apesar de hoje em dia isso está muito mais impessoal, né? Antigamente era muito mais fácil você ter algum cargo de gestão e você pegar a pessoa e colocar do seu lado para trabalhar. Hoje isso, os processos dentro das empresas mudaram. E hoje você até indica, mas a pessoa tem que passar por todo o processo de seleção para conseguir estar ali. Mas isso é bom, uma parte, porque tira a responsabilidade um pouco da gente, né? A pessoa passou por um processo de seleção para ocupar a vaga. Mas difícil a gente ter uma pessoa assim para recomendar, né? E aí isso acende um alerta na nossa cabeça, na nossa vida. Sejamos recomendáveis. Não é? Quem se faz recomendável sou eu. Sejamos recomendáveis. E o apóstolo Paulo começa, finalizando a carta, recomendando a uma irmã que servia, mas não servia em qualquer lugar. Uma Denise já falou aqui, na igreja. Antigamente, e para mim continua sendo assim, nós éramos identificados pela igreja que nós éramos membros. Para mim continua assim. Nós somos identificados pela igreja que nós somos membros. Hoje de manhã entrou em contato comigo uma pessoa, não sei quem é. Simplesmente falou, é o Vanderlei. Quem é Vanderlei? Posso dar uma palavrinha com o pastor? Bom, me conhece como pastor. Quem é Vanderlei? Agora, se ele se apresenta assim, pastor, aqui é o Vanderlei, membro da igreja tal, já muda, não muda? Não muda. Então, antigamente, para mim, volto a dizer, continua sendo assim, pertencimento da igreja é do nosso sobrenome. Eu sou o pastor Fábio, membro da Igreja Batista Memorial de Bangu. Muito mais fácil de receber e identificar. Muito mais fácil. Outro dia entrou em contato comigo um pastor. Pastor, aqui é o pastor fulano de tal. Oi, pastor, tudo bem? Pastor de onde? Não, eu sou o pastor fulano de tal. Tudo bem, meu querido, mas o irmão é membro de que igreja? Não, hoje em dia eu não estou em nenhuma igreja, eu dou 5 passos para trás. Se pudesse dar mais, daria mais. Nós nos identificamos, irmãos, como crentes, mas também como membros. A igreja é o corpo de Cristo sobre a terra. E se eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, automaticamente eu sou membro do corpo de Cristo. E se sou membro do corpo de Cristo, eu pertenço a um corpo. E que corpo é esse? Igreja Batista de tal, Igreja Presbiteriana de tal, Igreja Assembleia de Deus, não sei de onde. Preciso pertencer a um corpo. A igreja sempre foi o centro de serviço cristão. Eu sirvo a Jesus, mas essa história de estar na igreja não é comigo. Você não serve a Jesus Cristo.
tem a sua própria concepção, porque a Bíblia diz que Cristo morreu pela sua igreja. Morreu e virá resgatar a sua igreja. Eu sonho com um dia, irmãos, de Cristo retornando num momento de culto. Eu acho que seria ideal. Para mim seria ideal. Não sei se para os irmãos, se os irmãos já imaginaram esse momento. Eu imagino diversos momentos. Eu penso nisso, medito nisso constantemente. E eu fico imaginando a gente aqui, daqui a pouco, os trombeiros tocando, os trovões, fazendo barulhão e de repente Jesus voltando. É agora, irmãos. Estamos preparados, estamos todos aqui. E todos nós que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nos arrependemos do nosso pecado, juntos, subindo para a glória dos céus. Eu imagino isso. Eu não entendo uma pessoa que não imagine subindo com seus irmãos, com a sua igreja, para encontrar Jesus nos ares. Eu não imagino isso. Mas hoje tem uma porção de gente no meio evangélico que quer viver assim. O irmão é membro de que igreja? De nenhuma. Meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Cristo morreu pela igreja. Cristo projetou a igreja. Cristo organizou, edificou a igreja. Colocou 12 colunas nessa igreja, que são os 12 apóstolos. Cristo projetou a vitória da igreja sobre o inimigo. Que igreja você pertence? Nenhuma. Para mim, quando uma pessoa fala isso, já perdeu, de 100 pontos, perdeu 98. E os 2 pontos que ela tem, eu vou tentar reverter para que ela ganhe pontos, adotando uma igreja na sua vida. Olha só como é que ele começa. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está onde? Cencreia, identificada com a igreja. Olha, eu estou recomendando essa irmã, porque essa irmã faz parte da irmã igreja lá, co-irmã nossa, Cencreia. Pode receber ela com tranquilidade, porque ela está lá servindo na igreja de Cencreia, identificada com a igreja. Então, irmãos, se queremos ser recomendados na nossa vida, nós sempre precisamos estar identificados com a nossa igreja, e que os irmãos ajudem a mudar a mente daqueles que ainda não se despertaram para isso, os chamados desigrejados, como se isso fosse possível, né? Como se isso fosse possível. Estar longe da igreja é perder credibilidade cristã, inclusive no nosso meio. Inclusive no nosso meio. Segunda coisa, ser cooperador na obra da pregação do Evangelho. Outra característica desses irmãos aqui. Ser cooperador na obra do Evangelho. Pastor, todos nós não somos cooperadores na obra do Evangelho? Não sei, pergunto para os irmãos. Somos? Pergunta para os irmãos. Volta a pergunta para os irmãos. Somos cooperadores na obra do Evangelho ou não? Uma coisa é trabalhar na obra do Evangelho. Aí eu trabalho. Aí você trabalha como você acha que tem que trabalhar. Isso é uma coisa. E outra coisa é ser cooperador da obra do Evangelho. Cooperador está disposto a andar juntos para se cumprir um determinado objetivo. E uma das características do cooperador que está aqui, muito interessante, é que ele expõe a sua vida em favor do Evangelho. Tem um filme da Marvel, o Pedrão gosta de ver, às vezes eu vejo com ela. No início do filme, assim, tem um comandante do exército
que fala assim por exército, faz um discurso muito acalorado: vamos batalhar, não vamos nos render, vocês precisam ter a sua ideologia no seu coração e combater com todas as suas forças. Aí ele estava com o subcomandante do lado. Depois de fazer esse discurso, ele virou para o lado e falou assim: eu estou me aprontando para me render. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Clamou o povo, mas ele mesmo, no seu coração, não era um cooperador do que ele estava falando. Vamos lá, mas eu vou me render. Vamos lá. Ser um cooperador é estar pronto a expor a nossa vida com nossos irmãos em benefício do Evangelho. Pastor, mas hoje nós expomos, sim, psicologicamente sim. Você se identificando crente no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, você vai sofrer perseguições. Algumas psicológicas e algumas, vamos dizer assim, de restrição, principalmente no ambiente de trabalho. Vai sofrer. Mas os irmãos precisam estar dispostos a expor a sua vida em favor do Evangelho. Porque quem não expõe num ambiente teoricamente mais tranquilo que nós vivemos, não vai expor se a coisa apertar, concorda? Quem não é fiel no pouco, não adianta que não vai ser fiel no muito. Estávamos falando hoje de manhã sobre isso. Se vem uma perseguição realmente que baixe um decreto e que fale para nós assim, como existe hoje, irmãos, em diversas nações, quem disser que é crente vai preso e vai ser julgado pela morte, ou seja, vai ser morto, porque ninguém vai aliviar o crente. Quem não está preparado a expor a sua vida no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, na sua vizinhança, não está preparado para o pior. E olha que o pior pode bater a porta a qualquer momento. Vou dar um exemplo que aconteceu essa semana agora. Tem uma menina que anda de skate, que foi medalhista, a Raíssa, se não me engano, né? Foi medalhista agora nas Olimpíadas. Em toda a competição, ela faz em linguagens de sinais. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Toda a competição, isso antes faz parte do preparo dela. Então ela faz os sinais correspondentes a essa passagem bíblica bem conhecida. O COI, o Comitê Olímpico Internacional, advertiu o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, porque ela fez essa manifestação lá, olha só, num momento particular, não foi lá na frente de todo mundo, foi num momento particular. Quem estava filmando, filmou porque quis. É um momento de preparação. Cada atleta faz a sua preparação da forma que quiser. Mas aquele que é crente e quer fazer dessa forma, não pode. Não pode. Mas o COI não teve coragem de pedir perdão a um insulto ao cristianismo que foi a abertura das Olimpíadas. Digam-me, irmãos, isso é perseguição ou não é perseguição ao cristianismo? Porque se isso não for perseguição, não sei mais o que é. Eles fazem uma coisa horrenda, está certo que teatralizaram lá algo que não faz parte da Bíblia, do nosso conceito de evangelho, que foi lá a pintura daquilo que ficou chamado de Santa Ceia, né? Então armaram lá um circo imitando a distribuição física do quadro. Aquilo dali para nós, o quadro em si não tem valor nenhum, né? Mas intimamente atacaram o símbolo do cristianismo. Ninguém veio ao público, não sei se os irmãos têm conhecimento,
eu pelo menos até o momento não tenho, para pedir perdão, muito pelo contrário, trouxeram à tona uma narrativa que já estava pronta, dizendo que aquilo não representava a Santa Ceia. Narrativa pronta já estavam com a resposta pronta para dar. Ninguém veio ao corpo disso perdão pelo que foi feito, nem nada disso. Mas advertiu um atleta que em sua oração fez o símbolo com a mão, em linguagem de sinais, em libras, e dizia: Jesus é o caminho, a verdade. Olha, perseguição. Ela expôs a sua vida naquele momento. Eu pergunto para os irmãos: em que momento estamos expondo a nossa vida? Porque o Senhor requer isso. Se você quiser deixar um legado de vida, você precisa expor a sua vida em favor do Evangelho. Eu me identifico com meu Senhor e Salvador, e não importa o que pense de mim. E olha só, nos versículos 3 e 4, o que é que diz? Saudai a Priscila e a Áquila. Conhecem? Conhecem? Servos excelentes do Senhor, meus cooperadores em Cristo Jesus. Quer ser cooperador? Expõe a sua vida. Os quais pela minha vida expuseram as suas, ou seja, estavam prontos para quê? Morrer. Estavam prontos para morrer por Paulo, seu irmão em Cristo. Coisa linda, né? Mas não é só para a gente se emocionar, para a gente estar pronto para fazer. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Sejamos gratos a Priscila e Áquila. Nós também somos frutos desse trabalho, dessa coragem deles no Evangelho, né? Quem é cooperador verdadeiramente da obra do Evangelho submete seus recursos ao reino de Deus. Não importa qual o tamanho ou quais são esses recursos. Porque no versículo seguinte nós vamos ver que existia uma igreja na casa de Priscila e Áquila. Quem está disposto aqui a abrir um ponto de pregação na sua casa? A gente vai ter dificuldade de encontrar. Ainda mais uma igreja. Uma coisa é um ponto de pregação, que talvez tenha uma programação uma vez por semana. Abra sua casa para se tornar igreja. Programação pelo menos 3 vezes na semana. Fora as programações extras na igreja. E naquela época a igreja se reunia muito mais do que a gente se reúne hoje. Está afim? Para ser um cooperador, você precisa estar pronto para submeter os seus recursos na obra do Evangelho. Aquilo que eu falei na introdução, me referindo à construção dos banheiros, né? A edificação dos banheiros, a reforma dos banheiros. Irmãos, se existe uma restrição da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós sempre vamos ser limitados no serviço. Sempre vamos. E esse não é o desejo do Senhor. Esses irmãos aqui abriram suas casas para que existisse a obra de Cristo naquele lugar. Provavelmente, se não fosse na casa deles, não teria igreja. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Diz assim no versículo 5: saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epênia, meu amado, que é as primícias da Ásia. Então, quem é cooperador realmente do Evangelho, precisa estar disposto a usar os seus recursos, não importa a quantidade que você tem, não importa a qualidade desses recursos, mas
mas que eles estejam submissos à obra do Evangelho. Que eles estejam submissos à obra do Evangelho. Quem é cooperador na obra do Evangelho é identificado pela excelência do seu trabalho. Quem é cooperador mesmo, não leva de qualquer jeito. Não leva de qualquer jeito. Quando tem uma proposta para um projeto na obra do Evangelho, na sua vida, você tem duas opções: ou aceita ou descarta, né? Mas a desculpa para isso tem algumas principais que eu estive estudando, né? Estive pensando um pouco, quais são as desculpas que surgem no coração quando Cristo te chama para alguma coisa. Acho que a principal desculpa: eu não estou preparado para essa obra. Ela é muito grande para mim. Mas você fala isso por que motivo? Porque você é preguiçoso em trabalhar para o Senhor? Ou porque você é humilde e não se sente capacitado para assumir essa obra? São coisas diferentes, completamente diferentes. Porque o humilde que não se sente capacitado para a obra de Cristo na sua vida, apesar de se sentir incapaz, ele se submete ao Senhor e busca essa capacitação do Senhor. Agora, o preguiçoso não. O preguiçoso fala como se fosse humilde, mas na verdade no seu coração ele tem limitação em aceitar a obra, porque sabe que vai ter muito trabalho pela frente. São coisas diferentes, não são? E os olhos do Senhor para a sua vida também serão diferentes. Se você tem dificuldade de aceitar, porque você é humilde, e você acha que não é capaz da obra de Cristo no Evangelho, na sua vida, o Senhor Jesus Cristo olha para você e com o poder do Espírito Santo te capacita para fazer. Agora, se você é preguiçoso, que tristeza, que tristeza. Olha para a obra de Cristo, veja o que Ele fez por você, o que Ele levou até o final por cada um de nós. Olha para Ele, olha o que Ele enfrentou. E talvez você se arrependa e abandone sua preguiça e se coloque verdadeiramente como um cooperador da obra do Evangelho. Os versículos 6 e 7 diz assim: saudai a Maria, que fez o que, irmãos? Muito, trabalhou muito, excedeu. No versículo 7 nós lemos assim: saudai a Andrônico e a Júnior, meus parentes e meus companheiros, aonde, irmãos? Está disposto? Você tem medo? Ou você é humilde e se sente incapaz? Meus companheiros, os quais, uma palavrinha que está aí, se distinguiram entre os apóstolos, irmãos. Antes de Paulo se converter, é isso que ele vai fechar aqui, ó, ele fala assim, ó, que foram antes de mim em Cristo. O que ele está falando é o seguinte: esses irmãos, Andrônico e Júnior, se distinguiram entre os apóstolos, ou seja, excederam o seu serviço a Cristo entre os apóstolos. Os apóstolos já enxergavam esses dois irmãos como excelentes servos de Cristo antes de Paulo se converter ao Senhor. Coisa linda, coisa linda. Cristo exige isso de nós, deseja isso de nós.
no versículo 12, nós lemos assim: saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérsida, a qual muito trabalhou no Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: se você deseja ser cooperador do Senhor, verdadeiramente cooperador na obra do Evangelho, se prepare para trabalhar. Abandone a preguiça, abandone os desejos desse mundo, as prisões que te prendem. Abandone isso, porque para ser cooperador do Evangelho, nós precisamos estar prontos para trabalhar e trabalhar muito, excedendo em nossa geração. Esses são os verdadeiros cooperadores. Por último, irmãos, nós precisamos persistir na obediência ao Evangelho. Sabe por que nós precisamos persistir? Porque muitos tentarão nos desviar da obediência ao Evangelho. Nos versículos 17 e 18, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. O que é para fazer, irmão? Desviai-vos deles. Por que Paulo fala para se desviar deles? Porque se nós continuarmos ali ao lado daqueles que tentam tirar do nosso coração a doutrina do Evangelho, a palavra de Deus, com lisonjas, com vãs filosofias, em algum momento nós seremos contaminados. Em algum momento nós seremos contaminados. Ah, mas pastor, eu combato esses e tento trazer eles para o Evangelho. Meu irmão, se você já tentou e não conseguiu, significa que você está lidando com o coração completamente endurecido. E ficar lidando com esse tipo de pessoa tão próxima assim vai te contaminar, e você vai abandonar as veredas do Evangelho. Vai abandonar. Já disse isso aqui no particular para alguns irmãos, comentando sobre evangelismo. Ah não, porque eu estou ali, porque eu estou me esforçando para trazer eles comigo. Olha, cuidado, existe um limite para isso. Porque se você não consegue influenciar, você tem que ter cuidado, porque daqui a pouco você pode estar sendo influenciado. Não é? Em algum momento você pode estar sendo influenciado. E essa influência, irmãos, sempre será para nos desviar da obediência do Evangelho. Sempre será. A obediência ao Evangelho sempre vai produzir um bom testemunho. E é por isso que desejam nos desviar. Teve o caso que eu citei aí da menina que é atleta e membro da Igreja Batista lá em São Luís do Maranhão. Foi um bom testemunho, não foi? Ela poderia ir lá também, lá da Vila Olímpica, lá com aquelas festas que aparecem, não aparecem, mas acontecem, passeando lá por Paris e fazendo a bagunça lá que todo mundo faz na cidade, particularmente para mim, que eu não visitaria, um centro pernicioso do mundo. Eu não quero. A gente já vive numa Babilônia, eu não quero ir para uma segunda, eu vou visitar, fazer turismo uma segunda Babilônia, não vou ver. A gente já vive uma aqui. Deu um bom testemunho, deu um bom testemunho. E olha o que diz lá no versículo 19: quanto à vossa obediência, ela o que? Ela o que? Conhecida de quem? De todos. Obediência ao Evangelho, ela traz um bom testemunho. Quanto à vossa obediência, ela já é conhecida de todos. Com braço me pôs em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples
O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Criem estratégias para viver o Evangelho. Esse é o tema. Pensem nisso, meditem nisso. Ser sábio é isso, né? Ter a capacidade de colocar em prática a justiça de Deus, o juízo de Deus, a sabedoria de Deus, a equidade de Deus. Estamos estudando Provérbios. É ter a capacidade de pegar a sabedoria de Deus e trazer para a sua vida prática, não é teórica, a sua vida prática, no seu dia a dia. Como é que você aplica isso? Então seja sábio na prática do bem, prática da vida cristã. Crie estratégias cada vez mais para a sua vida refletir a face de Cristo. Mas não para por aí, não é verdade? O que ele diz também? E simplices no mal, ou seja, humildes, submissos, em se ausentarem, abrir mão do mal. É isso. Abra o mal, não de fazer mal para alguém, de trazer o mal para a sua vida. Isso é ser simples no mal. Concluindo, irmãos, esses irmãos ficaram com seus nomes registrados na Bíblia. Que maravilha! Tiveram um legado de vida, porque especificamente cada um contribuiu numa parte. Ninguém era bom em tudo, irmãos. Ninguém era bom em tudo. Um trabalhou muito, o outro submeteu seus bens, o outro foi cooperador, e todos juntos, buscando essa perfeição, construíram uma excelente igreja. Construíram uma excelente igreja. Suas vidas ficaram marcadas, uma pena que as gerações futuras também não fizeram isso, e a igreja de Roma ruiu, né? Mas essa geração aqui ficou marcada pela sua fidelidade, pelo seu compromisso na obra do Evangelho. Portanto, irmãos, marquemos a nossa geração com um legado de vida de fidelidade ao Senhor, prontos a expor a nossa vida em favor do Evangelho, e que outras pessoas cheguem ao conhecimento da graça de Deus através das nossas palavras e da nossa prática de vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos